Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ESD Tomo Único, estudando sobre o movimento espírita e o centro espírita. Vamos entender o que é o movimento espírita, seus objetivos, sua finalidade, entender a diferença em relação à doutrina espírita. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre as casas espíritas, entender também o que elas são, quais as suas finalidades e principalmente quais as atividades que um centro espírita desempenha. Então você está convidado a assistir conosco esta aula, mas você está convidado também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, estamos de volta aqui no nosso ESD Tomo Único, estudando hoje sobre o movimento espírita. Vamos conceituar e trazer os objetivos do movimento espírita. E vamos conhecer um pouquinho mais a miúde sobre o centro espírita, conceito, objetivos e atividades básicas. Então, o objetivo específico do nosso estudo é conceituar movimento espírita, dando o seu objetivo. Estabelecer a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. Será que são a mesma coisa? Vamos ainda conceituar centro espírita, refletir sobre os seus objetivos e enumerar as atividades básicas do centro espírita. Então, conceituando o movimento espírita. Movimento espírita é o conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec. Não se pode falar em movimento espírita antes da codificação. Foi somente após a codificação que o espiritismo surgiu como doutrina. A movimentação humana em torno das ideias espíritas só aconteceu após as revelações pelo plano espiritual e, posteriormente, compilação por Allan Kardec. Então, vejam, nesse primeiro momento, estamos aqui conceituando o movimento espírita. Então, o movimento espírita é um conjunto de atividades que objetiva estudar, divulgar e praticar a doutrina. Mas nós já estamos entendendo que movimento espírita não é a própria doutrina. A doutrina espírita é essas leis espirituais trazidas pelos espíritos superiores e codificadas por Allan Kardec nas 5 obras da codificação. Isso é a doutrina espírita. O movimento espírita não é isso. São essas atividades que têm o objetivo de estudar, divulgar e praticar a doutrina. Por isso que não temos como falar em movimento espírita antes da codificação, porque se o objetivo dela é estudar, divulgar e praticar a doutrina, primeiramente foi necessário existir a doutrina espírita. A movimentação humana em torno das ideias espíritas só aconteceu, portanto, após as revelações do plano espiritual. Então, só após a codificação que nós, humanos, tivemos a oportunidade de refletir, avaliar a oportunidade de nos reunirmos para melhor estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita. Então, o movimento espírita é uma consequência exatamente da codificação da doutrina espírita. Trazemos aqui os 5 livros da codificação. Primeiro livro, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o livro Céu e o Inferno, em 1865 e a Gênese, em 1868. As atividades do movimento espírita são realizadas por pessoas, isoladamente ou em conjunto, e por instituições espíritas, e compreendem grupos, centros ou sociedades espíritas que desenvolvem atividades gerais de estudo,
difusão e prática da doutrina espírita. Entidades federativas, que são as federativas estaduais, e temos também a Federação Espírita Brasileira, que são atividades de união das instituições e unificação do movimento espírita. Temos ainda entidades especializadas, atividades específicas como assistência, promoção social e divulgação doutrinária, e pequenos grupos de estudo do Espiritismo, voltados para o estudo inicial da doutrina. Então é muito bom nós termos a oportunidade de conhecer as atividades do movimento espírita e perceber que elas não são realizadas apenas pelas entidades federativas, como muitas pessoas imaginavam, de modo algum. Há várias pessoas que se reúnem em grupos, sociedades espíritas, também as entidades federativas, que, na verdade, juntas ou de uma forma mais individualizada, procuram exatamente aquilo que nós vimos como sendo o objetivo do movimento espírita: estudar, divulgar, vivenciar, conhecer realmente a doutrina espírita e vivenciá-la na sua prática, no seu dia a dia, na atual existência. Kardec elenca alguns obstáculos que podem ocorrer em torno da divulgação do Espiritismo. Embora refira-se à época do surgimento da doutrina, podem ocorrer nos dias atuais. Então ele fala a falta de unidade, podendo ser evitada com formulações claras e precisas, de modo que seja impossível interpretações divergentes. Isso é muito importante, foi inclusive uma das razões pelas quais Allan Kardec sugeriu e viu a necessidade de se formalizarem cursos acerca da doutrina espírita que pudessem exatamente divulgar a doutrina espírita de forma correta, de forma adequada, com disciplina e com isso evitar exatamente a falta de unidade e as interpretações divergentes acerca da doutrina espírita. Então, essa unidade, ela era uma preocupação de Kardec já naquela época e não deixa de ser importante nos dias de hoje. Por quê? Porque ainda há algumas divergências dentro da doutrina, mas, na verdade, superficiais do que de fundo, porque no decorrer desses 150 anos, a grande parte das divergências foram sendo solucionadas pelo desenvolvimento, pela observação, pelo conhecimento e desenvolvimento da doutrina espírita. Algumas coisas ainda permanecem, mas na verdade são poucas. Mas, mesmo essas, em algum momento, causa essa falta de unidade. E pode, inclusive, levar pessoas a formarem novos centros espíritas, novos grupos de estudo, exatamente por quê? Porque quando há uma falta de unidade ou quando pessoas pensam de modo diverso, cada uma delas acaba objetivando seguir com o seu posicionamento, se realmente não chegarem a um denominador comum, e com isso, não raro, novos grupos, novas casas espíritas, novos centros acabam sendo abertos. Kardec elenca alguns obstáculos que podem ocorrer. Vamos ainda continuar com esses obstáculos que ele nos traz. Cismas ou divisões surgidas entre os espíritas. Deverá lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas e refratárias aos demais. Então, essas divisões, cismas, desentendimentos, isso ainda existe, e muito. Na verdade, meus queridos amigos, nós percebemos que nós somos ainda muito imperfeitos. Temos dificuldades em determinadas situações em aceitar a opinião do outro, as regras do outro. Muitas vezes as regras de um centro espírita divergem daquilo que eu penso, daquilo que eu acho mais adequado, e diante disso, esses cismas, essas divisões acabam acontecendo. Por um lado, a doutrina espírita consegue visualizar algo de bom. Como tudo na vida, de algo ruim sempre tem algo bom, sempre tem algo de construtivo, de útil. Deus não consegue tirar, muitas vezes, praticamente de todo o mal, um bem,
Então, nesses casos também, porque às vezes, nem sempre isso acontece, mas às vezes, como eu disse, dessas divisões, novas casas, novos centros espíritas são criados e com isso a difusão da doutrina espírita não deixa de se ampliar. Porque muitas vezes num bairro, numa cidade, num local que não havia uma casa espírita, passa a ter. E mais corações serão assistidos pela luz da doutrina espírita. Claro que o ideal é que não houvesse cismas, que um centro espírita pudesse surgir sem que houvesse a necessidade de uma divisão, de uma dificuldade nesse sentido. Mas nem tudo nós já estamos em condições de realizar da melhor maneira. O importante é que nós tenhamos esse entendimento e a cada dia procuremos nos melhorar, evitando situações como essas. Ambição daqueles que, a despeito de tudo, se empenham em ligar seus nomes a uma inovação qualquer. Isso também há decorrência natural ainda da nossa imperfeição. E vejam que Kardec estava atento a essas situações, a esses problemas, a esses obstáculos que poderiam, de uma certa forma, trazer um transtorno à divulgação do Espiritismo. E ele já estava ali nos alertando para que nós hoje pudéssemos refletir sobre isso e evitar ao máximo deixar que situações como essa atrapalhem o objetivo maior do movimento espírita, que na verdade é a união entre todos nós. Nós não estamos aqui para cisões, para divisões, nós estamos aqui para nos unirmos em fraternidade, para que o amor, a caridade, a união, a coletividade verdadeira, a fraternidade real seja uma constante em nossas vidas, e isso nos aproxima sempre de Deus, porque Deus não quer seus filhos separados, ao contrário, Ele nos quer todos unidos. Kardec menciona algumas condições como formas de assegurar a unidade da doutrina espírita, tanto no presente quanto no futuro. Nós não estávamos ali falando da questão da falta de unidade, que era uma das preocupações de Kardec, e ele nos traz algumas sugestões, algumas orientações para que nós possamos manter a unidade da doutrina, que isso é fundamental. Que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, que os escritos não se prendam, não se prestem a interpretações contraditórias. Então, quando ele codificou de uma forma tão primorosa a doutrina, ele buscou, nós percebemos isso em toda a codificação, ele buscou precisão e clareza. Kardec não era um homem afeito a dúvidas, ele buscava, ele orientava, ele observava, ele estudava, de modo a, de forma precisa, clara, com bom senso e lógica, nos trazer muita clareza em cima de tudo aquilo que ele abordava, de tudo aquilo que ele estudava. Então, quando nós agimos dessa forma, com certeza, a unidade da doutrina, ela fica mantida. Por quê? Porque quanto mais claro, quanto mais preciso algo menos dúvidas suscita. Agora, quando as coisas são núbias, incertas, falta clareza, realmente, isso suscita várias interpretações contraditórias e, consequentemente, a falta de unidade é uma realidade. Não sair do âmbito das ideias práticas, não atravancar a doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazer repelir os homens positivos. Praticidade, objetividade, clareza, lógica, isso era a característica de Kardec. E por que foi escolhido um homem como ele, de bom senso, de lógica, de racionalidade? Porque a doutrina, ela tem esse caráter, ela tem esse perfil. Então, claro que precisava ter o apoio ali de Kardec com a sua praticidade, com a sua clareza, com a sua precisão, com o seu bom senso, porque a doutrina precisava ser assim.
Então, se nós buscarmos não sairmos do âmbito das ideias práticas, não buscarmos na doutrina princípios que, como ele diz aqui, possam ser considerados quiméricos, suposições, dúvidas, questionamentos dúbios, isso vai afastar os homens positivos, que buscam algo racional, prático, objetivo, isso vai afastar. Então ele disse, vamos ter cuidado em relação a isso, para que nós possamos realmente manter, assegurar a unidade da doutrina. O caráter essencialmente progressivo da doutrina apoia-se tão somente nas leis da natureza. Não pode variar mais do que estas leis. Porém, se nova lei for descoberta, coloca-se de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso. Isso também é algo muito interessante, porque se a doutrina ela é progressiva, significa dizer que à medida que a ciência evolui e traz informações, traz verdades que não podem ser, claro, até podem ser questionadas, mas verdades que nos levam a crer que aquilo de fato é uma realidade, porque a gente sabe que a ciência, ela não é dentro do seu contexto, ela necessariamente só apresenta à humanidade aquilo que foi testado e retestado várias e várias vezes, para que se possa ter certeza acerca daquilo que é trazido, que é demonstrado. Portanto, a doutrina espírita, caminhando, sendo progressiva e caminhando ao lado da ciência, isso lhe traz uma certa unidade. Por quê? Porque ela não segue conforme opiniões pessoais, individuais, conforme o vento para um lado ou para o outro, sem segurança. Não, ela segue com a ciência. E a ciência é algo positivo e que nos traz segurança. Então, temos segurança na ciência e, consequentemente, na doutrina espírita também. Essas considerações do codificador são algumas das garantias da perpetuidade da doutrina. Vamos agora refletir um pouquinho sobre movimento espírita e doutrina espírita. Nós já vimos lá no início que, dentro do objetivo da aula, que nós iríamos trazer as diferenças. Então, vamos entender quais são elas. Então, o movimento espírita é a ação dos espíritas. Estudos nas casas espíritas, obras assistenciais, divulgação da doutrina. Como nós vimos, é aquela reunião de eventos de movimento das pessoas para divulgar, vivenciar realmente a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e contidos nas obras de Allan Kardec que compõem a codificação espírita. Então, a doutrina são as próprias leis e princípios. Já o movimento espírita é a ação dos espíritas para vivenciar, para divulgar, para realmente ter a oportunidade de vivenciar a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela está imune a deturpações, pois qualquer ideia que seja incompatível com os princípios da codificação poderá ser tudo, menos espiritismo. E por isso, nós temos que estudar a doutrina espírita. Muitas pessoas simpatizam com a doutrina, leem romances, até mesmo fazem cursos que as casas oferecem, mas não estudam a codificação. Não leem o livro dos espíritos, não leem o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Se eu quero ter segurança, se eu quero evitar deturpações no que tange a doutrina espírita, eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Se eu não faço isso, eu comprometo o meu próprio entendimento e comprometo até a doutrina. E você sabe por quê? Porque quando nós não sabemos, nós falamos muitas vezes algo equivocadamente. Levamos ao conhecimento do outro princípios errados
ideias equivocadas acerca da doutrina espírita. Eu não sei, não estudo e falo o que eu acho. E isso é algo muito perigoso, porque quando eu falo o que eu acho, o outro que recebe aquela informação entende, acredita que eu estou falando com conhecimento de causa. E se eu não tiver esse conhecimento de causa, eu posso comprometer o entendimento que aquela pessoa tem da doutrina espírita e achar que aquilo que me foi dito é um princípio, uma verdade da doutrina, quando pode não ser. Então, nós temos muita responsabilidade no tocante àquilo que nós falamos e divulgamos da doutrina espírita. Eu não estou aqui, Evelyn, para falar do que eu penso. Eu estou aqui para falar da doutrina. Por isso que, determinadas situações, quando as pessoas me perguntam o que você acha, eu digo, a doutrina espírita diz tal coisa. Esse é o posicionamento dela. Se ela não tiver ainda um posicionamento claro, porque nem tudo ela abordou, temos que dizer, olha, a doutrina sobre esse ponto, ela ainda não foi decisiva, ela ainda isso não chegou a ser abordada. As obras complementares, por outro lado, já trazem informações sobre essa temática e nos dizem tal coisa, nos levam nesta direção. Mas, por outro lado, existem outras obras que muitas vezes são incertas no tocante de que podemos verdadeiramente acreditar naquilo que é colocado neste livro. Mas, se você quiser estudar, estude, mas sempre tendo como base as obras básicas e, a partir daí, você vai tirar suas próprias conclusões. E se você ainda não consegue, pelas coisas que lhe chegam, tirar as suas próprias conclusões, então vamos aguardar o tempo. As pessoas me perguntam muito sobre o que eu penso sobre determinados assuntos, que a própria doutrina traz algum posicionamento divergente, alguma coisa nesse sentido. E eu digo, olha, aguardemos o tempo. Aguardemos o tempo, porque nós estudamos que a doutrina espírita nos diz, o que é verdadeiro ficará de pé. Aquilo que não é verdade, o tempo vai se apagar. E se eu tiver que dar a minha opinião, eu digo, olha, essa é a opinião da Evelyn. Eu não posso aqui afirmar que é a opinião da doutrina. Eu penso por isso, que o mais lógico é nesse sentido. Mas quem sou eu? Eu não sou codificadora, eu não estou aqui para falar da minha opinião. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque uma das minhas preocupações maiores, e é verdade isso que eu vou dizer para você, uma das minhas preocupações maiores quando eu comecei a doutrina espírita, conhecendo o espiritismo, foi justamente ter um cuidado enorme, absoluto, com aquilo que eu fosse dizer. Porque o meu maior medo é que as pessoas dissessem, olha, Evelyn, isso que você está falando está errado. A doutrina espírita não diz assim. A doutrina espírita não coloca dessa forma. Essa opinião é tua. Então eu tenho muito cuidado, porque a responsabilidade que eu tenho aqui de orientar, de levar o conhecimento para você é muito grande, porque eu estou falando em nome da doutrina. E se você acredita, se você confia, se você gosta do nosso trabalho, você vai achar que aquilo que eu estou falando tem fundamento. Então, se eu levo para você uma informação equivocada, eu comprometo não só o conhecendo o espiritismo, eu comprometo a doutrina, porque você vai colocar aquilo como verdade, vai transmitir a outros, e por aí uma ideia falsa, ela vai ser levada, divulgada a muitos corações, tá? Então, se nós realmente percebermos que há algo incompatível com os princípios da codificação, temos que rechaçar, temos que olhar com muita cautela, tá? Porque a doutrina, na verdade, ela não tem deturpações, ela é muito lógica, ela tudo se concatena, ela não é uma coisa que diz aqui, diz A, e mais à frente ela vai dizer B. Não, ela diz A aqui, ela vai dizer A ali, se ela disser algo que é C ali, ela vai mostrar como aquilo tem relação e por que uma hora é A, uma hora é C. Entendem? Continuando então aqui as nossas reflexões. Já o movimento espírita, por ser um movimento livre de pessoas e instituições humanas, não goza da mesma imunidade. Por isso, exige de cada espírita, grupo ou instituição uma vigilância permanente para que seus ideais não sejam deturpados. A força da doutrina espírita está em seus princípios e sua permanente possibilidade de comprovação. A razão de ser do movimento só pode ser a divulgação e a prática
da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita está imune a deturpações, mas o movimento espírita não. Porque o movimento espírita é livre, ele é feito por pessoas, instituições humanas e, como tais, falhas. Por isso, não gozamos, o movimento espírita, na verdade, não goza dessa mesma imunidade. Por isso, o que estávamos dizendo, a vigilância permanente e constante para que nós tenhamos realmente certeza, cuidado no tocante àquilo que divulgamos e praticamos em relação à doutrina espírita. Cada página de livro, jornal ou revista espírita, cada palestra ou programa de rádio ou TV constituem uma sagrada oportunidade para a divulgação dos princípios e esclarecimentos da doutrina espírita. E aqui acrescentamos, e a internet, as redes sociais. Para falar ao povo simples, o exemplo de Jesus não deve jamais ser esquecido. A linguagem deve ser singela, direta, franca e fácil com a própria verdade. Com certeza, quanto mais singela, direta, verdadeira, franca, simples, mais nós conseguimos atingir o coração das pessoas. Jesus falava para o povo simples, para o povo sofrido, para aqueles que realmente precisavam de médicos. E esses não eram os orgulhosos, os que tudo tinham, mas os humildes de coração. E nós aqui estamos para renovar o coração do homem para o cristianismo primitivo, para a pureza, simplicidade das palavras do Mestre. Esse é o nosso objetivo e, como tal, então, nós devemos sempre ter essa linguagem que atinge, que chega ao coração de todas as pessoas. Em uma entidade doutrinária, quando surgem lutas internas, é sinal de ausência do Evangelho nos corações. E, queridos amigos, mesmo dentro da doutrina espírita, há muita falta do Evangelho. Mas é natural que seja assim. Somos ainda imperfeitos, doentes da alma. Então, estamos em luta, não contra o outro. A luta é sempre contra nós mesmos. O Evangelho não é para ser aplicado ao outro. O Evangelho é para ser aplicado a nós mesmos. O problema é quando nós queremos que o outro vivencie o Evangelho, mas eu mesma não preciso. Centro Espírita. Vamos entender qual era o pensamento de Allan Kardec sobre o Centro Espírita, adentrando agora nos conceitos, nos objetivos e nas atividades que o Centro Espírita pode desempenhar. Então, as reuniões espíritas oferecem grandes vantagens por permitirem que os que nelas tomem parte se esclareçam. Será que nós temos alguma dúvida que a doutrina espírita nos esclarece? E como ela nos esclarece? Não há dúvidas em relação a isso. A doutrina espírita, retirando o véu, nós sempre utilizamos essa palavra, retirar o véu, porque de fato essa palavra é nesse sentido que a codificação nos mostra. E ela retira o véu, aquilo que encobria realmente o conhecimento acerca de muitas coisas. Hoje, quando nós estudamos a doutrina, um mundo novo se abre. Quantas luzes chegam ao nosso conhecimento. E é por isso que eu particularmente adoro estudar a doutrina espírita, porque para mim aquilo ali é um alimento para minha alma. Cada informação, cada orientação, cada aprendizado que me chega, isso é maravilhoso, é um presente para mim. E você, com certeza, também sente da mesma forma. Então, o esclarecimento que ela nos traz é espetacular. Então, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Kardec também estava falando em relação às reuniões espíritas, as reuniões também muitas vezes mediúnicas que aconteciam. E ele sempre dizia, aquela reunião, ela não é um ser individual, não está cada um ali por si, não. É um ser coletivo e, na verdade, todos juntos formam o resultado, formam aquela reunião. E por isso que ele diz, formam como que um feixe.
Se nós estivermos sozinhos, nós somos fracos, mas quando nós nos unimos, como uma vara, ela é fraca sozinha, mas quando você coloca um feixe, várias varas juntas, elas ficam fortes e não se rompem. Isso é o que é uma reunião. Então, quando nós estamos ali, todos juntos, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos, fortalecidos pela nossa união material, mas principalmente pela nossa união espiritual de propósitos, tudo é diferente. Nós somos realmente mais fortes quando estamos ali juntos com o mesmo objetivo. Então, o Centro Espírita nos traz isso também, tá? Todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Em falta da perfeição, a melhor reunião será aquela em que o bem suplante o mal. Nós sabemos, queridos amigos, que nós ainda, pela nossa imperfeição, andamos sempre acompanhados. Espiritualmente falando, há espíritos bons e há espíritos maus que nos acompanham, a depender da nossa sintonia, do nosso modo de ser, de pensar e de agir. Então, quando nós chegamos a um centro espírita, nós levamos conosco esses espíritos simpáticos, por quê? Porque simpatizam com o nosso jeito, nossas ideias, nossos pensamentos, nossas vibrações. E aí, aquela reunião que se faz, ela não deixa de ser o resultado daquilo que prepondera naquele grupo, tá? Então, perfeição é difícil nós alcançarmos uma reunião, um grupo completamente perfeito, exatamente porque não somos perfeitos. Mas, se nós conseguirmos que pelo menos o bem suplante o mal, haja uma preponderância do bem, nós já estamos bem, já estamos no caminho. Esse é o objetivo que nós devemos procurar. Regularidade das reuniões. Em todas as reuniões estão presentes espíritos a que poderíamos chamar de frequentadores habituais, como os nossos espíritos protetores. Ninguém suponha que estes espíritos nada mais tenham o que fazer. Eles têm as suas ocupações, no sentido de mostrar que o centro espírita ele tem regularidade nas reuniões, segue um cronograma, uma programação semanal, diária e, assim como a organização a nível e plano físico, igualmente acontece a nível espiritual. O centro espírita tem equipes que trabalham em dias específicos e a equipe espiritual também. Tem as equipes que trabalham em determinados dias da casa. Os espíritos protetores estão sempre ali procurando auxiliar, amparar, orientar as atividades de uma casa espírita, porque nós sabemos que o centro espírita não é só um templo, é um hospital, é uma casa, é uma família, é uma escola. Então o centro espírita ele tem um viés muito grande. E nós precisamos do apoio da espiritualidade nesse processo. Sozinhos, pouco conseguiríamos fazer, mas com o apoio, o amparo da espiritualidade amiga, é diferente. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente para comparecerem, com certeza absoluta. A espiritualidade ela é extremamente disciplinada. Nós é que não somos, mas a espiritualidade o é. E aí, é claro que ela vai estar exatamente ali no centro espírita, junto àquelas reuniões, auxiliando aqueles corações que são amparados. Ela já se organiza, se prepara a nível espiritual. Por quê? Porque ela sabe que o centro tem aquela regularidade das reuniões e dentro daquele cronograma, a espiritualidade também se prepara para trabalhar e realizar aquilo que lhe cabe dentro das suas tarefas, cada um no seu plano, no plano material e no plano espiritual. Kardec ainda nos traz algumas reflexões sobre as sociedades espíritas e ele nos diz: tudo que se aplica às reuniões espíritas aplica-se também às sociedades espíritas, aos centros espíritas propriamente dito, tá?
Então ele diz, as condições mais favoráveis para atrairmos a simpatia dos bons espíritos e que estão relacionadas com as disposições morais de seus dirigentes são perfeita comunhão de vistas e sentimentos, cordialidade recíproca, ausência de sentimentos contrários à verdadeira caridade cristã, o desejo de se instruírem e melhorarem, concurso dos médiuns com isenção do orgulho e amor próprio, dentre outras considerações. Alguém duvida, meus queridos amigos, dessas considerações, desse pensamento de Kardec? Comunhão de vistas e sentimentos, cordialidade, sentimentos contrários à verdadeira caridade, desejo de se instruir e de se melhorar, concurso de médios sem orgulho e amor próprio. É isso que todas as casas, né, na verdade, devem buscar e buscam verdadeiramente. É difícil já alcançarmos a vivência de todos esses princípios, de todas essas condições favoráveis? Sim. Por isso, nós precisamos buscá-las diariamente. O trabalho de progresso, de reforma íntima, de autoconhecimento é gradual, mas é uma preocupação, deve ser uma preocupação constante e diária do médium. Todo aquele que deseja se melhorar precisa estar diariamente pensando, trabalhando e envidando esforços neste objetivo. O centro espírita deve ser um núcleo de estudos? Com certeza. E estudos é que não falta para a doutrina espírita. Tem estudo para todos os gostos, para todas as preferências. Só não estuda, só não aprende quem não quer. De fraternidade, deve ser. Ali nós estamos para aprender a conviver fraternalmente com o nosso próximo. De oração, certamente, contato com Deus, aprender, nos aproximarmos da espiritualidade, da divindade. Trabalho, certamente, estamos ali para adquirir conhecimento, mas para trabalhar por nós apenas, de jeito nenhum. Trabalhar essencialmente pelo próximo. Então, o Centro Espírita nos oportuniza tudo isso, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, sempre tendo como base o Evangelho de Jesus, a sua boa nova. A doutrina espírita fala, nos traz a boa nova trazida por Jesus e nos agrega esclarecimentos acerca de algumas coisas que ele nos disse, mas que ficaram ainda subentendidas, ele não pôde ser claro, aberto, franco o suficiente por conta da falta de maturidade da humanidade. Deve, portanto, ser um local semelhante à casa de uma grande família, onde crianças, jovens, adultos e idosos tenham oportunidade de conviver, oportunidade de estudar, oportunidade realmente de crescerem e de evoluírem. Precisamos estar todos convivendo de modo fraternal. Isso é possível, plenamente possível, desde que isso seja algo buscado realmente pela casa espírita. Todos nós podemos fazer isso, mas precisamos trabalhar nesse sentido, porque vejam, nós estamos ali procurando ser uma grande família. Somos uma grande família universal, não somos? Mas será que nós já nos tratamos assim em todos os momentos? Ainda não. Por isso é uma busca constante de cada um de nós. Emmanuel nos diz: prestigiará a ciência do mundo que suprime as enfermidades e valorizará os benefícios da prece e do magnetismo curativo. Propiciará o ensino multiplicando o pão, mostrando para nós aí a importância da prece, da oração, do estudo, multiplicando o pão, mostrando a necessidade de nós fazermos a caridade, de nós sermos pessoas caridosas, de nós dividirmos um pouquinho daquilo que nós temos. E vejam, multiplicar o pão não é apenas o pão físico não, tá? Eu posso e devo multiplicar o pão físico, dividir com o outro, sim, mas o pão espiritual também. E o pão espiritual não pode ser
a doutrina espírita? Certamente que sim, porque a doutrina espírita alimenta não o corpo físico, mas a nossa alma. Então é uma responsabilidade, é um grande compromisso nosso também multiplicar o pão espírita para que mais corações conheçam essa doutrina que ilumina consciências e consola corações. A você não cabe só estudar, a você cabe estudar, vivenciar e divulgar também a doutrina. O centro espírita também deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidades de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho. Criar condições para um eficiente atendimento a todos os que o procuram, com o propósito de obterem orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Manter-se em clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade e de trabalho, minimizando divergências e procurando superar o personalismo individual ou de grupo, a bem do trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Aprimoramento íntimo, isso tem que ser objetivo constante, diário da doutrina espírita, do centro espírita. Eficiente atendimento, estamos ali para acolher com fraternidade, com amor a todos que chegam à casa espírita. Ordem, respeito mútuo, harmonia, fraternidade, trabalho, caridade, amor. Queridos amigos, isso é fundamental, essencial, não podemos jamais esquecermos dessas orientações. Precisamos ainda, o centro espírita precisa ainda caracterizar-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, com total ausência de imagens, paramentos, símbolos, rituais, sacramentos ou outras quaisquer manifestações exteriores, tal como batizados e casamentos. Uma das características marcantes da doutrina espírita é essa, e que a diferencia também de muitas outras religiões que têm esse caráter espiritualista. Muitas trabalham com imagens, mesmo a doutrina cristã, a Umbanda, Candomblé, imagens, paramentos, símbolos, sacramentos, batizados e casamentos. Isso não existe dentro da doutrina espírita. Ela, na verdade, ela procura a simplicidade das primeiras casas do cristianismo e não havia nada disso. Jesus não se utilizava de nada disso, Jesus não precisava disso. Jesus em nenhum momento externou ao homem que nós precisávamos dessas manifestações exteriores para vivenciar o amor. Ao contrário, ele sempre aproveitava todas as oportunidades para dizer: não é o que entra para o corpo que vai, na verdade, sujá-lo, contaminá-lo, mas é aquilo que sai dos nossos lábios, porque aquilo que sai de nós vem do nosso coração, e é isso que contamina a criatura. Então, na questão de lavar as mãos, ele muitas vezes disse: de que adianta lavar as mãos, cumprir manifestações exteriores quando o nosso coração está sujo? Lembram que ele dizia muitas vezes que nós éramos sepulcros caiados, no sentido de que por fora belos, mas por dentro ainda cheios de podridão? Então, queridos amigos, Jesus deixou muito claro que o que realmente a criatura necessita é limpar, trabalhar o seu coração, a simplicidade do seu coração. Deve, na condição de sociedade civil, organizar-se não apenas para desenvolver com eficiência as atividades básicas, mas também para cumprir as suas obrigações legais. O Centro Espírita é uma sociedade civil, tem regras perante a sociedade também. Então, tem que cumprir as suas atividades básicas religiosas perante a sociedade, precisa, mas não pode esquecer das obrigações legais que envolvem uma sociedade civil.
Os objetivos de um centro espírita são, em essência, os mesmos do movimento espírita: estudar, divulgar ou difundir e praticar o espiritismo. Estudar, divulgar e praticar. Não adianta só estudo sem prática. Não adianta divulgar aquilo que eu não conheço. Se eu não estudo, o que é que eu vou divulgar? O meu achismo? E de que adianta saber, de que adianta falar do meu saber, se na prática eu não coloco, eu não vivencio, se na prática eu não vivencio aquilo que eu sei, aqueles princípios. Então, essas três ações, essas três atitudes, elas estão intimamente ligadas. Atender as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Atender as pessoas que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Então, esclarecer, orientar e amparar a todos aqueles que chegam na casa. A casa espírita é um hospital, essencialmente está ali para acolher e receber aqueles que chegam adoentados do corpo físico ou da alma. E precisamos trabalhar, atender as pessoas que querem trabalhar, colaborar e servir. A causa do Mestre precisa de trabalhadores. Deus trouxe, na verdade, para Jesus a missão de fazer com que a Terra ascendesse na hierarquia dos mundos. E nós temos essa responsabilidade também. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Jesus fez a parte dele, nos ensinou, e nos exemplificou o amor e deixou que muitos pudessem sair divulgando a sua boa nova, serem os continuadores da sua palavra. Os apóstolos, depois vieram os 70 da Galileia, os 500 da Galileia. No decorrer desses séculos, quantos corações maravilhosos, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, na realidade não apenas dentro da doutrina espírita, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Franco, mas dentro também de outras religiões, quantos corações maravilhosos vieram aí para ajudarem a humanidade nessa elevação, nessa busca até o Pai. Então precisamos trabalhar, colaborar e servir sempre. O fato de uma casa espírita ser modesta e composta de pessoas simples é antes um título de recomendação do que um fator contrário a seu bom conceito, pois a simplicidade é, por excelência, a característica essencial do Espiritismo. Muitas pessoas desconsideram, não acham que muitas vezes um centro espírita pequeno, humilde, mereça muita consideração. E vejam que análise diferente que nós estamos vendo agora. Isso é um motivo, na verdade, de recomendação, título de recomendação. Por quê? Porque ela tem a simplicidade que é a característica essencial do Espiritismo. Muitas vezes, uma casa muito grande, ela nem sempre, ela consegue manter a mesma simplicidade, o mesmo acolhimento, a mesma personificação, individualização do seu atendimento. Quando a casa é muito grande, é difícil individualizar, conhecer a dificuldade, a problemática, a vida, uma pessoa de forma especial. São muitos. Mas quando a casa ela é pequena, todos se conhecem, há uma preocupação, um cuidado com cada um daqueles que chegam. Então, realmente, isso é algo interessante, que nós não devemos pensar que uma casa espírita modesta, composta por pessoas simples, não merecem o nosso reconhecimento. Ao contrário, isso é um motivo que as torna ainda mais próximas daquele objetivo primordial do cristianismo. Atividades, vamos estudar um pouquinho as atividades básicas de um centro espírita. Então, reuniões de estudo da doutrina espírita, de forma programada,
metódica ou sistemática, destinadas às pessoas de todas as idades e de todos os níveis culturais e sociais, que possibilitem um conhecimento abrangente e aprofundado do Espiritismo em todos os seus aspectos. E mencionamos aí o estudo sistematizado da doutrina espírita e o estudo aprofundado da doutrina espírita. Temos ainda reuniões públicas para a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, de maneira programada e com uma sequência de trabalho previamente estabelecida. Reuniões de estudo, educação e prática da mediunidade, com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades mediúnicas. Então vejam, reuniões de estudo são vários, tá? As casas espíritas oferecem vários cursos, não só o ESG, EAD, mas estudo das obras básicas, estudo das obras complementares, tudo isso tem. Normalmente são as áreas doutrinárias, os departamentos de doutrina. Temos as reuniões públicas de explanação do Evangelho, que normalmente fazem parte das atividades de assistência espiritual da casa espírita. Então, as reuniões de explanação do Evangelho já são ali, um tratamento espiritual para aqueles corações que lá chegam. Então, já é muitas vezes dentro da área de assistência espiritual das casas espíritas. O estudo, a educação e a prática da mediunidade, muitas vezes já está dentro do departamento de mediunidade, da área da mediunidade, que também precisa ser trabalhada com afinco, com cuidado, com estudo, com orientação, para que de fato nós possamos formar médiuns os mais preparados possível, para que eles possam bem desenvolver a faculdade mediúnica. Além disso, dentre as atividades de um centro espírita, nós não poderíamos deixar de mencionar a evangelização espírita para crianças e jovens, de forma programada, metódica ou sistemática, atendendo-os, esclarecendo-os e orientando-os dentro dos ensinos da doutrina espírita. Como é importante essa área do Departamento de Infância e Juventude. Nós não podemos esquecer das crianças e jovens. Quando nós fazemos com que essas crianças e jovens conheçam Jesus desde agora, serão adultos de bem, serão homens de bem. Eu sempre gosto de dizer que Jesus é a melhor profilaxia contra o aborto, o vício, o suicídio. Então, levando as nossas crianças a conhecerem Deus, a se espiritualizarem, nós estamos ali auxiliando para que sejam adultos também espiritualizados. Trabalho da divulgação da doutrina espírita também é fator importante, é uma atividade importante dentro das casas espíritas, muitas vezes na área, nos departamentos de comunicação social. Então, procuram divulgar a doutrina através de todos os veículos e meios de comunicação social compatíveis com os princípios espíritas, como palestras, conferências, livros, jornais, revistas, boletins, folhetos, mensagens de rádio, TV, cartazes, vídeo, áudio, ou seja, os centros espíritas têm hoje, principalmente agora com a internet, principalmente com a pandemia, que nós estamos aí tendo que vivenciar uma nova realidade, como a divulgação, as mídias, a internet tem sido uma grande auxiliar nesse processo de divulgação da doutrina espírita. Hoje a internet tem sido utilizada como um dos principais meios de divulgação do espiritismo. Outra atividade que nós identificamos na casa espírita é exatamente a assistência e promoção social, destinada a pessoas carentes, que buscam ajuda material, assistindo-as em suas necessidades mais imediatas, promovendo-as por meio de cursos e trabalhos de formação profissional e pessoal e esclarecendo-as com os ensinos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita.
Nós percebemos, queridos amigos, que todos nós, na verdade, precisamos do alimento espiritual. Somos necessitados do alimento espiritual. Mas tem corações que passam por tantas necessidades materiais que nós precisamos primeiro suprir essas suas necessidades básicas e imediatas para que elas tenham condições de buscar, de prestar atenção, de se concentrarem no alimento espiritual. Então, as casas espíritas, elas não esquecem, elas não ignoram essa realidade. Por isso, também, a necessidade desta área, deste departamento, que vai estar lá ajudando não apenas na caridade espiritual, mas na caridade material também. Reunião de estudos do Evangelho no lar como apoio para a harmonia espiritual de suas famílias. Muitos centros espíritas têm o trabalho de implantação do Evangelho no lar. As reuniões de estudo do Evangelho que acontecem nas casas espíritas são fundamentais, mas são realizadas lá. Mas nós sabemos da importância do Evangelho no lar, como isso, na verdade, é fundamental para uma vida mais pacífica, mais serena, para que nós possamos ter paz. Então, muitas casas espíritas têm trabalhadores que implantam o Evangelho na casa daqueles frequentadores que desejam, tá? Então, essa também é uma das atividades muito importantes e muito utilizadas, buscadas por aqueles que conhecem a doutrina espírita. Atividades administrativas necessárias ao seu normal funcionamento, compatíveis com a sua estrutura organizacional e com a legislação do seu país. Necessário, sendo realmente legalmente, precisa ter a sua parte administrativa, os seus regulamentos, estabelecer os seus estatutos, estabelecer, por exemplo, as diretrizes das atividades. O ideal é que cada uma dessas atividades tenha as suas diretrizes para que aqueles trabalhadores saibam o que seguir, quais são as normas, as regras que a casa segue. Então, o estatuto, diretriz das atividades, observando sempre a legislação do país, do estado, isso é fundamental. Nós não podemos falar de legalidade, de conduta ilibada, quando nós não observamos sequer as regulamentações exigidas para o adequado e correto funcionamento da nossa casa espírita. Atividades ainda que têm por objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas e a unificação do movimento espírita, conjugando esforços, somando experiências, permutando ajuda e apoio, aprimorando as atividades espíritas e fortalecendo a ação dos espíritas. União, queridos amigos, união das instituições, união do movimento espírita, união dos espíritas. Estamos aqui todos buscando vivermos como irmãos. Somos irmãos. Jesus sempre nos disse isso. Nós sabemos desta realidade, mas ainda não a vivenciamos plenamente. E o Centro Espírita precisa trabalhar isso. Por isso que atualmente as federativas, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, na verdade, tem envidado esforços nesse sentido, para que as casas espíritas se unam, para que as casas espíritas estejam em harmonia, em sintonia, para que verdadeiramente nós consigamos alcançar esse grande objetivo. Quando nós conseguirmos vivenciar isso na realidade de forma plena, nós seremos verdadeiros cristãos, irmãos realmente uns dos outros, porque o amor vai pautar a nossa vida e as nossas relações. Meus queridos amigos, e finalizamos mais uma aula do nosso ESD Tomo Único. Estamos, como eu já venho dizendo, aí na reta final
do nosso estudo. Que bom termos a oportunidade de estudar, de conhecer mais um pouco. Lembro a você que já está finalizando conosco o ESD Tomo Único. Você tem aí uma gama de oportunidades a partir de agora. Você pode estudar o curso de mediunidade que já está em nosso canal. Se você começou pelo ESD, mas ainda não fez o estudo das obras básicas, vale a pena estudar, porque o ESD, ele traz um conhecimento global das obras básicas, mas é importante nós estudarmos as obras básicas individualmente, tá? Então, quero estudar o Livro dos Espíritos, temos o Pétalas do Espiritismo. Quer estudar o Livro dos Médiuns, temos o Rosas da Mediunidade. Quer estudar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Rosas do Evangelho. Quer estudar o livro Céu e o Inferno, temos o Rosas da Justiça Divina. Quer estudar o livro A Gênese, temos o Rosas da Criação. Portanto, queridos amigos, por falta de curso, você não vai deixar de estudar. E lembrando que nós vamos iniciar com a finalização do ESD 3, vamos iniciar o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, tá? Então, continue sempre estudando, continue aí buscando o seu conhecimento. Quanto mais você aprende, mais ajustado, encantado, mais força você encontra dentro da doutrina espírita e melhor pessoa você se torna, você cresce, você se aprimora. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, jamais conseguimos ser a mesma pessoa. Há uma necessidade, um chamado que nos faz realmente procurar a nossa melhora constante. Meus queridos amigos, então segue aí o nosso Obrigada e as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso perfil do Instagram, nosso canal no Telegram, nosso portal, nosso site, nossos e-mails de contato e nosso número de contato também, para dúvidas e outros questionamentos que você tenha. Perfeito? Meus queridos amigos, é isso. Um grande beijo para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.